Olá, eu trago a análise do poema Tabacaria. Tabacaria é um poema veloz, repleto de imagens e emoções, de um sujeito que se sente assim perdido, mergulhado nas suas reflexões pessoais. Os versos apresentam um redemoinho de informações que vão sendo transmitidas para o leitor assim de forma rápida, numa velocidade que não deixa muito espaço para aquele que recebe a mensagem respirar, fazendo com que o leitor se sinta invadido assim pelo excesso de questões que vão sendo avançadas pelo poeta, em questão Álvaro de Campos, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, o autor dessa magistral obra-prima da literatura portuguesa e, por que não dizer, da literatura mundial, né? Então, assim, esse ritmo frenético é muito compatível com o período histórico vivido por Fernando Pessoa, aí no tempo dele, de 1888 a 1935. E nessa ocasião, as cidades se modernizavam num ritmo ímpar e a Europa e o Portugal, numa escala menor, se transformava rapidamente. Por isso está muito presente, especialmente na poética de Álvaro de Campos, a imagem das cidades, da velocidade, da transformação, das idas e vindas e das angústias que esse excesso trazia. E com essa dinâmica acelerada, nós vemos então o emprego de muitas imagens que, como são superadas rapidamente, parecem caóticas, mas transmitem a atmosfera de um tempo, assim, pro leitor, pro espectador, pro ouvinte. E em termos de formato, Tabacaria é um poema tipicamente moderno, que possui versos livres, sem rima, né? É um poema longo e de criação poética profundamente descritivo, tanto do que se passa no mundo interior como no exterior do autor em questão. Então, vamos lá. Mas antes eu vou deixar um recadinho. Você vai encontrar essa análise completa, completíssima mesmo, no blog A Casa do Poeta, que eu vou deixar aí na descrição o link e você já é levado direto lá onde está essa análise, né? E não esqueça, né? Deixe o seu like, inscreva-se, comente, é muito importante o seu comentário. E vamos então à análise. E eu vou trazer aqui principais trechos do poema Tabacaria, assim, explicado, tá? E na descrição também vai constar lá o nome da professora, do site e tal, onde foi pesquisado tudo isso, tá bom? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Já na apresentação Tabacaria, ficamos conhecendo um pouco sobre quem é o sujeito retratado no poema. Numa primeira abordagem, reparamos que esse homem não nomeado apresenta já sucessivas negações para tentar se definir. Ele é, sobretudo, aquilo que não é e o que nunca foi nem nunca será. Ele também não tem nenhuma ambição. Esse tipo de oração negativa, pessimista, também aparece pontualmente ao longo dos versos, denunciando a depressão e o vazio com que o sujeito encara a vida. A descrença não surge só em relação a si mesmo, mas também com relação àquilo que está ao seu redor, com tudo que está ao seu redor, com todo o meio ambiente, as pessoas e tudo mais. O personagem criado por Álvaro de Campos corajosamente se desnuda na frente do leitor, mostra o seu lado frágil, cheio de dúvidas, deixando evidente a sensação de um ser fracassado.
Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Mas fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira e em que hei de pensar. Vemos como esse sujeito não nomeado se sente fracassado, um vencido, sem energias e sem ambições para lutar na vida. Se no presente ele lê a sua história pessoal como uma derrota, é porque ele olha para o passado e vê que não alcançou nenhuma espécie de realização amorosa ou profissional. A princípio, ele observa que falhou em tudo, o que, de certa forma, ainda pode ser encarado como um breve olhar positivo. Afinal, ele tinha um plano, mas acabou não conseguindo ser bem-sucedido. Mas logo no verso a seguir, Álvaro de Campos destrói a própria ideia de que tinha um plano. Tudo, afinal, é nada, porque ele nem sequer tinha um propósito na vida. Fica claro nesse trecho de Tabacaria o sintoma de cansaço e o tédio, como se tudo fosse repetitivo e o sujeito fosse incapaz de viver a vida ou de ter projetos. Ele até tenta fugir desse estado de espírito, sabe? Mas rapidamente percebe que não há saída possível. Nem sequer no campo ele encontra um propósito. Ao longo dos versos, vamos observando que o sujeito busca uma verdade, mas uma verdade que seja uma espécie de âncora, não temporária, mas permanente, eterna, algo que o norteie e que o encha sua vida de sentido. Há um excesso de consciência da sua condição pessoal e o sujeito vê a felicidade como uma hipótese impossível. Janelas do meu quarto de um de milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Tabacaria é, ao mesmo tempo, um retrato pessoal e individual de Álvaro de Campos. Mas, simultaneamente, coletivo também, como observamos no trecho acima. Né? Ele se refere a ele, ao seu íntimo, mas também ao coletivo, né? Ao todo que lhe rodeia. Em diversas passagens do poema, o sujeito fala de si, mas fala do outro, reconhecendo haver um sistema de partilha, algo comum que reúne os seres humanos imersos nas suas dúvidas existenciais e nos seus problemas que, afinal, são sempre os mesmos. As suas janelas são como as janelas de outros quartos e o mistério também permeia todos os seres que, assim como ele, se veem também perdidos. Isso tem muito da gente também em determinados momentos. E, afinal, ele é um sujeito comum, como todos os outros, com quais conseguimos nos identificar e com quem partilhamos as mesmas inquietações filosóficas. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso, serei sempre só o que tinha qualidades. Mansarda quer dizer sótão. Nesse trecho, Álvaro de Campos fala da sua sensação de ser um permanente deslocado, um desajeitado, alguém que não vive na parte principal de uma casa, que não está à altura dos outros.
Esse trecho é importante porque fala do estado de espírito do sujeito, da sua autoimagem, da sua autoestima e de como se conhecia tão bem a ponto de evidenciar com tanta precisão as suas falhas de caráter e de personalidade. Ele sabe que não é nada, que nunca fez nada, que nunca obteve sucesso, que deixará o mundo como a maioria de nós, anônimos, sem qualquer grande feito. Que sei eu do que serei? Eu, que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Diante da imensidão de possibilidades proporcionada pela vida moderna, o sujeito parece perdido num manancial de hipóteses. Esse trecho fala da sensação de estarmos diante de muitos caminhos e do sentimento de nos percebermos paralisados com tantas escolhas. Isso nós sentimos atualmente muito mais, né? Porque com o advento da internet e tudo mais, né, aí já o próprio, aquele filósofo, o Sartre, né, na sua filosofia existencial, já diz que a angústia do homem é escolha, tem que escolher, né? E são tantas as opções. Apesar de, nos dias de hoje, nos relacionarmos também com esses versos, se encaixam também na nossa realidade atual, a verdade é que esse sentimento de existirem múltiplas possibilidades está intimamente relacionado ao tempo histórico vivido lá por Fernando Pessoa. Quando Portugal se industrializava fortemente e a vida passou a apresentar uma série de escolhas que antes não eram possíveis de se ter. A sociedade se transformou muito depressa e Álvaro de Campos sentiu na pele e registrou também essas mudanças sociais e pessoais. Sente-se nesses versos, portanto, a sensação de desamparo, de instabilidade emocional, como se o poeta estivesse atônito diante dos caminhos que lhe foram apresentados. Então, sem planos e sem um futuro possível, ele desaba com o leitor da sua inaptidão para a vida, né? Perdoe-me, não é desaba, desabafa, né? Seria o termo exato, desabafa com o leitor aqui. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha, de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Um pouco dos momentos otimistas desse poema, onde o sujeito esboça alguma alegria, acontece quando ele vê da sua janela uma menininha comendo chocolates, alheia aos problemas existenciais dos adultos. A inocência da criança fascina e deixa o Álvaro de Campos em estado de, digamos, de inveja. A felicidade simples encontrada pela garotinha numa mera barra de chocolate parece ser impossível de ser alcançada por ele. O sujeito ainda tenta embarcar no caminho da felicidade inaugurado pela pequena, mas rapidamente volta ao seu estado inicial de tristeza, logo ao tirar o papel de prata que ele constata ser de estanho. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei, me vi ao espelho, já tinha envelhecido. A sensação de desamparo é ainda maior porque o sujeito
não sabe aquilo que deseja e também não sabe propriamente aquilo que é. Nessa passagem, fica bem claro, nessa passagem importante de tabacaria, Álvaro de Campos fala da presença de uma máscara, levantando a questão da procura da identidade. Um tema frequente na poética de Fernando Pessoa e muito frequente na nossa vida cotidiana. Aqui fica evidenciado também a necessidade humana de queremos parecer aquilo que não somos para nos enquadrarmos socialmente e para agradarmos os outros. Depois de tanto tempo usando a máscara, o personagem que escolheu representar na vida coletiva, Álvaro de Campos, enfrenta a dificuldade ao ter que retirá-la. Quando consegue, percebe que o tempo passou e como envelheceu enquanto aparentava ser outra coisa. O mundo é para quem nasce para conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. O sonho é apresentado por Álvaro de Campos em alguns trechos de Tabacaria como uma possibilidade de fugir da realidade concreta e dura que, ao longo do poema, é representada por elementos físicos, a saber, as janelas, as pedras, as ruas, as casas. O poeta reveza momentos de extrema lucidez, fazendo menção a esse mundo concreto, exterior, com imagens do seu inconsciente, fantasias e sonhos, né? Há uma mistura intencional no poema, portanto, desses elementos reais com passagens reflexivas interiores, versos onde vemos filosofias, pensamentos, devaneios, sonhos. Álvaro de Campos analisa as profundezas do seu ser, as emoções que o movem, a apatia que se aloja dentro dele e aponta o sonho como um espaço de descanso, uma espécie de abrigo em meio a um temporal. E aí, sobre o título do poema, tabacaria é um tipo de estabelecimento comercial que, como todos conhecem, vende tradicionalmente produtos ligados ao tabaco e que o sujeito do poema frequenta, e é também a loja que ele vê da janela da sua casa. É na tabacaria que ele encontra a vida, assiste às visitas habituais, corriqueiras, dos compradores, dos conhecidos, do proprietário. Apesar de não mencionar nenhuma data específica, nem sequer o ano, reconhecemos, pelos versos, haver a presença de traços dos tempos modernos. As tabacarias são também estabelecimentos bastante característicos desse tempo histórico. Então, ficamos por aqui. Acompanhe lá no blog Casa do Poeta. Abraços, muito obrigado.